gente, uma aula inédita, que a gente está na nossa casa e vocês aí também, na casa de vocês. Vamos começar a nossa aula, como a gente costuma fazer, orando? Vamos fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de juntos estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. Que Tu possas, Senhor, nos usar, Senhor, e fazer com que compreendamos aquilo que Tu queres, Senhor, para nós. Obrigada, Senhor, pelas nossas crianças, por suas famílias, Senhor, que Tu possas abençoá-las, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Aqui ao fundo a gente tem o Mar da Galileia. E é nesse Mar da Galileia que a gente vai ter muitos acontecimentos nele e no entorno dele. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nessa região. Eu vou passar agora para o professor Eduardo, que vai falar um pouquinho sobre Mateus. Oi, pessoal. Dia de recapitulação, tá? Eu vou falar sobre Mateus e a Mariane vai falar sobre Marcos. Vamos ler a Bíblia? Então, olha só, eu preciso que você faça uma coisa. Que você tenha lápis e papel na mão, bem pertinho. Porque o Eduardo vai falar várias vezes algumas palavras-chave, vai pedir para você anotar, ou alguns textos, e eu vou pedir para você anotar. O primeiro texto é esse, que nós vamos ler agora. Romanos, livro de Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 1, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Bacana, não é isso? Eu já disse para vocês que eu comecei falando que eu vou falar sobre Mateus e abri um versículo falando de Evangelho. Coisa estranha, né? Mas é que a gente precisa lembrar, não se esqueça, hoje é recapitulação. Você já deve saber disso, mas o tio vai ter que falar outra vez. O Novo Testamento começa com 4 livros especiais, escritos por discípulos de Jesus, tá? Você precisa entender o seguinte, que Evangelho é uma palavra especial. Ela significa boas novas de grande alegria. E que boas novas são essas? Essas boas novas falam do nascimento, da vida, do serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, de tudo aquilo que Ele apresentou para nós. E Ele apresentou o amor de Deus, ok? Boas novas de grande alegria. Palavrinha especial. Evangelho é igual a boas novas de grande alegria. Então nós geralmente falamos assim: Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Eles são muito parecidos, mas eles não são iguais. Uns complementam o outro com ideias, com passagens, e alguns são até muito parecidos. Tem as mesmas passagens falando sobre os mesmos assuntos, mas com uma visão um pouco diferente, tá bem? Então você não pode esquecer 4 livros do Novo Testamento, boas novas de grande alegria. Mateus, quem era Mateus? Mateus, também conhecido como Levi, era um judeu publicano, palavrinha especial, publicano. Publicano é um cobrador de impostos. Esse era o serviço dele. Geralmente ele ficava sentadinho numa banquinha com uns soldados enormes do lado dele, tá, tomando conta, porque ali era o dinheiro que as pessoas vinham pagar de tributo ao rei de Roma, ao imperador de Roma,
o César. É Tibérios? Eu não me lembro muito bem, mas acho que é isso, César Tibérios. O que acontece? Esse era o serviço dele. Mas lá um belo dia, aconteceu um milagre. Jesus, após fazer uma cura na cidade de Cafarnaum, passou por onde ficava a banquinha de coletar impostos. E o Mateus estava sentado ali. Jesus olhou para o Mateus e disse assim: segue-me. Mateus levantou e seguiu Jesus. O coração dele já estava pronto, o coração dele já estava lembrando das promessas que Deus tinha para ele, e ele viu em Jesus o cumprimento dessa profecia, o Messias, o Salvador, aquele que seria o libertador. Mateus é um escritor muito interessante, porque Mateus se preocupou em falar de Jesus para os judeus. Mateus percebeu que os judeus não estavam entendendo muito bem como é que seria esse Messias. Os judeus esperavam um rei todo-poderoso, um grande exército para libertar o povo do jugo romano. Mas não foi isso que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Eles estavam um pouco confusos. Mateus se preocupou em escrever para eles, para os judeus, e explicar que aquele Messias que nasceu numa manjedoura, aquele Messias que foi profetizado que nasceria na cidade de Belém, que viria de uma mulher virgem, que seria perseguido, que ele era o rei, que ele era o Senhor. Sabe, a gente percebe no livro de Mateus que normalmente ele fala assim como estava escrito, ou assim como o profeta profetizou, assim como o Senhor revelou ao profeta X, Y. Ele liga aquele fato, a realidade daquele momento, Jesus, ao que foi profetizado para os judeus no passado, de forma que eles entendam que aquele homem que está ali, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o cumprimento da promessa. Muito cuidado agora, palavrinha especial. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Palavrinha especial. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E ele se utiliza de várias formas assim, muito características. Ele é assim, detalhista. Ele foi detalhista na genealogia de Jesus. Lembra de genealogia? Quando a gente fala dos nossos pais, dos nossos avós, de onde nós viemos e assim por diante. Pois é, Mateus escreveu toda a genealogia de Jesus para que nós entendêssemos que ele era filho de Abraão e filho de Davi. Palavrinha especial, filho de Davi. Não é que Jesus fosse filho de Davi mesmo, do rei Davi, mas essa palavrinha, filho de Davi, era uma palavrinha que mostrava que ele era o Messias, que ele era a promessa, tá bom? Então, lembrando, Messias, promessa messiânica, outra palavrinha especial, Salvador, libertador, que era isso que eles estavam esperando. Jesus é esse libertador. Bem, ele continua falando outras coisas. Ele fala do nascimento de Jesus, ele fala da fuga de Maria e José para o Egito, mas também fala do retorno do Egito para a Galileia, especificamente na cidade de Nazaré. E aí vai mais uma coisa importante. Existe uma palavra, existe uma profecia que diz que Jesus seria chamado Nazareno, porque veio da cidade de Nazaré. Olha que bonito, como Deus promove esse entendimento de quem era Jesus. Jesus, o Filho de Deus, tá? Não se esqueçam, nunca se esqueçam do que o tio vai falar agora, tá? Palavrinha especial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra está escrita lá em João, mas olha só, como Mateus vivencia essa palavra, como ele mostra para os judeus que essa palavra, esse Jesus, esse Messias, estava andando ali no meio deles, convivendo com eles, para que o judeu entendesse que aquilo que foi prometido já tinha sido cumprido. Não só aí
ele mostra a tentação de Jesus, ele mostra o batismo de Jesus. Eu inverti a ordem. Primeiro ele fala do batismo, e logo depois de batizado por João Batista, primo de Jesus, Jesus sai daquelas águas e vai para o deserto ser tentado. Ele especifica, ele detalha todas essas coisas para que a gente entenda que Jesus era forte, era poderoso, era sábio, que ele tinha toda a autoridade, todo o poder para fazer o trabalho dele. Logo a seguir da tentação, Jesus teve fome e os anjos do céu vieram e serviram Jesus, alimentaram Jesus. Nós estamos diante de uma pessoa muito especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que era homem, sentia fome, mas que também era Deus, e ele tinha poder e autoridade. E tanto era a autoridade que ele nem precisou pedir, ele sentiu fome e os anjos vieram servir-lhe. Logo a seguir, Jesus sai desse período do deserto, passa por essa tentação, aprovado, e acontece uma das mais belas pregações descritas na Bíblia Sagrada, que a gente chama de Sermão do Monte. Vocês viram essa lição comigo, já alguns domingos atrás. Nós temos aquela passagem, que são as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? É Jesus tranquilizando o coração daquele que é humilde, que tem seu espírito quebrantado. É Jesus tranquilizando o coração daqueles que choram, que clamam por justiça. É Jesus tranquilizando o coração daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, daqueles que passam necessidade, porque Deus se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. Logo a seguir, Jesus também diz o seguinte: olha, vocês são especiais, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E o sal não pode ser um sal estragado, insípido, que só serve para o pessoal para pisar. Não é isso. O sal que você e eu somos em Jesus Cristo é que dá sabor a este mundo, dá sabor à vida, é alegre. Por isso que a gente vai à praia e diz glória a Deus. Se bem que hoje a gente não pode muito ir à praia não, né? Tem mais é que ficar em casa. Nós também somos luz. A luz do Senhor Jesus brilha em nós. E as pessoas quando vêm, ficam assim, espantadas, porque a gente sempre tem uma palavra positiva. Fora isso, ele nos ensinou, quero dizer, Mateus nos ensinou, que nós temos um tesouro que nós precisamos guardar no céu. E também mostrou que a gente tem que tomar um cuidadinho. Que cuidado é esse? Cuidado com os falsos profetas, com pessoas que não falam direitinho o que está escrito na Bíblia. Eu quero que você ouça essas palavras que o tio acabou de falar, pense nelas com seu papai, com a sua mamãe. Qualquer coisa ouve de novo, mas tem um dever de casa, tá? O dever de casa é esse. Você vai pedir para o papai e para a mamãe colocarem na internet para você esse site aqui, ó. Canal. Não estou conseguindo ler. Peraí, mas eu vou mudar. Peraí, vou mudar. Vamos lá. Canal Moreshet Israel, tá? No canal Moreshet Israel, você vai ver Mar da Galileia, hashtag 38. É só entrar no YouTube e você vai conseguir assistir isso com seu papai e com sua mamãe. Detalhe, depois que você assistir, tem o dever. O dever é esse aqui, ó. Você vai ter que responder essas 4 perguntas, tá bem? Então não esquece. Depois que assistir com o papai e a mamãe, pede ajuda para eles e responde essas 4 perguntas. Coloca as respostas lá no WhatsApp da nossa igreja ou da escola dominical. O tio vai estar lá assistindo as respostas, tá? Tchau, Deus abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque nesta lição nós podemos aprender um pouco sobre a vida de Mateus. Senhor, que esse ensinamento, aquilo que Mateus quis dizer para nós, que Tu és o Deus conosco, o nosso Emmanuel, seja verdade na vida de cada um de nós e dos nossos alunos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beijo! Tchau!